Olá, pessoal, seja muito bem-vindo à nossa 7ª live e nossa última live. E hoje a gente vai falar de fotografia na graduação com o professor Edson, que é uma honra ele ter tirado um tempinho dele para estar aqui com a gente. Vou chamar ele já. Vamos entrando também, né? Vou deixar vocês entrando. Hoje é o último dia também que a gente vai fazer o sorteio, poder participar do sorteio. Hoje é o último dia também, galera, desse preço do Valor Odonto, que tá 597, se eu não me engano. A partir de amanhã a gente vai aumentar. E é isso. Ele já tá entrando também. Que sorteio, gente. Tô querendo participar desse sorteio, velho. Que sorteio, né, pessoal? Vou te contar. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo e com vocês. Tô ajeitando aqui meu set. Tô no quadro? Tá no quadro. A fotografia tá boa? Tá boa. E aí, Cacá? Pessoal, seja muito bem-vindo, primeiramente, à nossa 7ª live, né, do Valor Odonto. E foi uma semana, assim, de muita construção, de muito conhecimento, sabe? Com assuntos fora da odontologia, de fato, assim, a gente teve um pouquinho só de odonto, mas o resto era só fora do odonto mesmo, sobre atendimento, finanças, enfim. Você sabe aí do cronograma, né? Sim. Maravilhoso, por sinal, porque tudo que eu queria quando eu estava na graduação era ter pinceladas desses assuntos. E você está trazendo um aprofundamento disso. Então, isso é de um valor inestimável para o odonto. Fazendo aí já um link com o nome do projeto. E é um prazer poder participar desse movimento, que é um movimento de ascensão, é um movimento de evolução espiritual. E aí, às vezes, a gente nem percebe isso. Às vezes, a gente toma algumas atitudes ou elabora alguns projetos e não tem noção de qual é o nível da transformação que isso vai causar lá na frente. Depois, me lembra aqui, se a gente tiver um pouquinho de tempo, de eu explicar um gráfico que eu montei um dia numa madrugada de filosofia, mostrando a questão do ângulo de virada. Assim, um ângulo que é muito pequenininho, que a gente às vezes dá um mini passo e acredita que esse mini passo não está causando nada. Mas ao longo de um tempo, é um gráfico, se der eu faço até aqui num papel, peço a Virna para pegar e mostro para vocês se der tempo. Que é muito legal, para a gente ter certeza de que pequenos passos agora, no futuro, eles geram grandes transformações. E quando eu fiquei sabendo do seu projeto, eu fiquei muito, muito empolgado, porque causar transformação no mundo é para poucos. Pouca gente tem essa consciência, você está lotada dela. Fico até emocionada, pessoal, obrigada. O senhor sabe que a minha intenção com o Valor Odonto sempre foi de agregar para o pessoal, né? Agregar conhecimento, agregar informações que a gente não teve e que hoje a gente tem uma noção absurda de quanto que faria diferença ter, né? E pouquíssimas pessoas estão falando para a graduação de verdade sobre esses assuntos e eu acho que eles estão muito carentes disso tudo, sabe? Da noção real, como que é o mercado de trabalho e às vezes eles romantizam muito e não fazem o que tem que fazer, não fazem o que tem que ser feito, né? Porque vê uma vida imperfeita nossa aqui no Instagram, vê a Cacá conseguiu a clínica dela, não imagina o rolê que foi, não imagina os perrengues e talvez imagine, às vezes, vê até o contrário, sabe, pessoal? Vê como se fosse muito difícil, inalcançável. E não é inalcançável, né? E não é. A gente precisa se esforçar, ter coragem, né? Se dedicar à odontologia, de fato, mas a outros pilares também, né? Que a gente só dentista não tem como. A gente sabe, a gente precisa de um marketing, a gente precisa de uma finanças por trás. E quando a gente descobre isso, vira a chave. Vira a chave de que a gente pode crescer sim na odontologia e entregando uma odontologia de valor, que é o que eu mais prezo, né? Sabe? A gente criar aquele ambiente dentro da odontologia que eu falo, que um ambiente de fazer coisas técnicas certas, né? Tipo, proporcionar um gesso certo, a gente consegue trabalhar assim, com um material bom, com uma resina boa, entregar valor, a gente não precisa se submeter para sempre, né? Uma clínica pop, às vezes você passa por aquela transição de carreira, mas um dia mirando ali numa odontologia de valor. E eles precisam entender que é possível, né? Porque quando você cai no mercado de trabalho, você acha que não, isso não é possível, isso não é para mim, isso não é viável, isso é um mundo utópico.
do professor lá da faculdade. Mas não, galera, é possível, né? Só que é uma construção, isso não vai aparecer do nada no seu colo, assim, vai, hoje acordei e hoje eu já posso comprar uma Starlight de R$ 500. Não, no início você vai começar, às vezes, na humildade lá, com a carisma e tal, mas você vai evoluindo, Pô, né, na professor? humildade com a carisma, cara, você Carisma já tá tá bom, né? show. Na Filmagic, eu solicitei Viu, carisma médico? na época que eu era recém-formado, e era Filmagic, eu falei, olha, eu preciso de uma carisma, cara, no mínimo, para poder trabalhar legal para o paciente de vocês. O paciente não é meu, eu estou atendendo para vocês, a clínica é de vocês, então, por favor, me ajudem. Então, assim, eu sempre me posicionei nesse sentido, porque o paciente é o nosso bem maior, eu falo sempre. Tudo que a gente faz tem que ser para ele. Isso, e aí, por consequência, cara, o retorno vem. Por consequência, a gente fica famoso entre o meio dos nossos pacientes. Por consequência, a gente fica querido. Por consequência, a gente ganha autoridade. Porque a gente quer fazer o melhor para o paciente. E aí eu vejo que isso se perdeu hoje. Puxando um gancho que você estava falando, eu acho que a gente vai se permitir filosofar um pouco aqui. Filosofia é a arte de compreender a vida, né? E a gente está dentista, mas a gente não é dentista. A gente está dentista 8 horas por dia, a gente é muito mais do que dentista. Muito mais. E perdi aqui, quer ver? Os professores, não, a galera da graduação. Cara, sinceramente, eu conheço uma porrada de professor. É um ou outro que está na graduação focando na formação dos alunos. A maioria está ali formando o mercado para seus cursos de pós-graduação. Sabe? Perdeu, cara, perdeu. Eu acho que se tiver um ou outro aí dos professores que eram professores de coração, sabe? Sim, Porque é tinham em difícil. plena satisfação de ensinar e só. A Sim, galera sim. hoje, sinceramente, cara, depois pode até me bater por isso, não tem problema. Mas a maioria, assim, é professor de graduação para poder pegar status, para ganhar mais no consultório e para ganhar dinheiro com poucos de posse. Tudo bem, cara, é pressão do mercado, ok. Mas eu não concordo com isso, eu Mas não quero ser assim. a gente tem que focar nos meninos, né? Eu acho. Exato, exato. Focar Eu na posso, formação, de não, e eu em fato. algum momento posso até mudar a minha forma de ver as coisas. Ó, o Guilherme tem todas. E aí, meu velho? Guilherme filósofo também, Kaká. E aí, o que acontece assim, posso até queimar minha língua, nosso telhado de vidro de todos nós, né? E em algum dia começar a botar o dinheiro em primeiro lugar, mas hoje a gente vê que, cara, o dinheiro é só uma consequência, né, cara? O dinheiro para mim é valor quando a gente entrega valor, entendeu? Aí é consequência de uma entrega. Agora, dinheiro por dinheiro não vale nada, sem propósito, sem Exatamente porquê, nada. sem medidas, então não faz sentido, né, professor? E igual quando eu te chamei para participar, só para posicionar os meninos, o professor está dentro do Valor Odonto, tá, galera? Tem um módulo inteiro de fotografia e a gente passou o dia inteiro filmando, a gente fez fotos, a gente fez vídeos intraorais, extraorais, ensinando todos os protocolos para vocês. A gente vai liberar esse módulo já para os alunos. Esse módulo estava travado até hoje. A gente vai liberar hoje esse módulo já para os alunos que estão dentro do Valor Odonto. Mas o que a gente fala, professor, é que a gente ficou ali o dia inteiro, né, gravando, filmando, e assim, sem pensar em retorno de nada, né? A gente estava ali, o professor Não. tomou uma causa. Ele falou assim, Carla, é isso, eu quero ajudar os meninos da graduação, nós vamos entregar esse material para ele. E eu esperava muito menos. Mas o professor fez tudo legal, cara. Fez todos os protocolos, falou de todas as formas como que vocês podem usar o celular dentro da graduação, né, professor? E esse é o assunto de fato que a gente vai falar aqui. A importância de usar o celular dentro da graduação, a importância de que essa máquina que está na mão deles pode fazer por eles já, como que eles já podem mensurar, como que eles podem mensurar a evolução deles na carreira. Imagina, professor, se você tivesse um celular na sua mão, no sua primeira restauração, que loucura que Eu seria. tinha, eu tinha um 5120 no quarto período da Nokia. Acho que você nem conheceu esse. Era aquele que Não, eu tinha anteninha conhecia, para sou fora velha. ainda. Você é Esse velha filho aí não nada. conhece. Eu acho que foi o primeiro Nokia que a gente conseguia comprar. Assim. Minha mãe me deu de presente, pra vocês terem ideia, eu tinha vergonha de usar ele na faculdade. Porque eu era o único, acho que tinha. Assim. Minha mãe me deu porque eu tinha passado. Eu comecei em Itaúna e fiz vestibular e passei para Federal. Então, quer dizer, economizei para meu pai uma grana, né? E aí eles me deram de presente o celular, mas era só eu que tinha, assim. Então eu tinha vergonha de usar para não ficar sendo taxado de metido e aquela coisa. Porque na época pouca gente tinha. Era muito legal. Professor, eu A gente quero ficava te falar jogando, que a gente ficava jogando cobrinha, sabe? Na aula de SIAP.
que a gente não entendia direito ainda o valor da clínica geral. Ah, não, que um monte de assunto solto. E eu ficava jogando aquelas cobrinhas. Nossa, já tá. Aqui, eu quero que você fale pra gente a importância da fotografia na graduação. O que que você acha disso? Qual que é a importância? Por que Acho que isso não maravilhoso. Eu queria pedir desculpa, o meu cabelo tá muito doido, gente. Eu tava lá no sítio, lá em Caeté, e cheguei correndo, não deu para passar meu gel modelador, então tá meio louco, tá? Então vocês desculpem a fiura. E vamos lá. Como que eu vejo hoje a fotografia, enfim, como ferramenta de conexão, tá? A fotografia para mim não é uma ferramenta de ganhar dinheiro, não é uma ferramenta de, sei lá, de explicar para o paciente, não é uma ferramenta de se proteger de forma legal. Isso são consequências, assim, são como se fossem secundárias, funções secundárias. Eu vejo a fotografia como uma grande possibilidade de você estreitar o laço com o seu paciente. E na graduação, especificamente, o que que pega, cara? Pega que pouquíssimos têm a segurança para sair, bater no peito e falar, eu sei fazer. Não sabe fazer. O que a gente faz na faculdade são pequenas pinceladas, são pequenos treinamentos, muito espaçados. A gente faz, sei lá, 5 moldagens na faculdade, 2 núcleo metálico fundido, 5 classe 1. Cara, isso não é nada. A gente não sabe nada. A gente sai da faculdade sem saber absolutamente nada. O que a gente sai de lá é com conceitos muito bem fundamentados, para quem estuda, e com um contato inicial com o procedimento. Então, quem é um ser humano normal, quem é fora da curva, e somos 99%, assim, a gente sai muito inseguro. E além de sair muito inseguro, quem se preocupa com o ser humano, fala, cara, como é que vai ser minha primeira anestesia sem um professor do lado? Como é que vai ser a profundidade do meu preparo de classe 1 sem um professor do lado para falar, tá bom, até quando que eu tiro o tecido quando ele começa a ficar mais endurecido? E paro, né? Até qual é a hora de parar? Sei lá, o amálgama está ali, eu tiro a parte que está oxidada do esmalte ali e eu mantenho da dentina. E começa a surgir um monte de questionamentos, de variações de caso que a gente não viu na faculdade. E nesse momento, a gente meio que trava. E nesse travamento que acontece com a gente no primeiro momento, a gente demonstra isso para o paciente. Então, a gente está na clínica de alguém, com um paciente que sentou na nossa cadeira porque alguém fez a triagem antes, você só vai executar nas clínicas mais estruturadas, assim, do ponto de vista comercial, né, e do ponto de vista de lucratividade empresarial. E essa pessoa chega para você e você simplesmente pega ela para bem a boca, se apresenta, dá um bom dia e vai executar o procedimento. E essa insegurança, as pessoas sacam, cara. Só que aquela pessoa, ela só tem grana para tratar ali. Então ela se submete à sua insegurança porque ela precisa tratar ali. Porque se ela tivesse grana, ela estava indo num professor. Ela estava indo em alguém que tinha 10 anos de formado, 20 anos de formado. Então isso é um dilema, mas ninguém fala disso. Nem você fala com o paciente que está inseguro e nem ele fala com você que está inseguro. Então, você precisa estabelecer uma conexão para que o paciente confie em você, mas principalmente para que você confie em você. Para que você olhe e fale, cara, eu vou pôr a mão nele e eu vou fazer o meu melhor. E ele sabe que o meu melhor não é o melhor que eu posso fazer ainda. Que amanhã eu vou fazer melhor um pouquinho, que depois de amanhã melhor um pouquinho. E por que eu estou falando disso? Porque a fotografia, ela vai ser a ferramenta que vai te dar tempo para poder estreitar o laço com o paciente e mostrar para ele que você é um ser humano de bem, que você é um ser humano que treinou o máximo que você pôde, que estudou o máximo que você pôde e que está fazendo uma documentação protocolar do caso dele para angariar mais informação, para conquistar mais detalhe, para conquistar mais possibilidade de um leque de planejamento. E não simplesmente só executar, não interessa que você está na clínica popular. Interessa a sua relação com o paciente, onde quer que esteja. Então, se você para e fala com ele assim, olha, eu tenho como protocolo de trabalho, um POP, fotografar meus casos. Pô, mas é uma limpeza só. Não, você não vai fotografar um caso de limpeza, a não ser que seja uma limpeza mais profunda, que vai, de repente, ficar muito claro ali uma melhoria na gengivite, por exemplo. Mas, vamos dizer, um caso de uma resina, um amálgama quebrado.
que você vai substituir por uma resina. Pô, puta caso. Para você começar a ganhar tempo, a ler o paciente te lê, porque nesse meio do caminho onde você vai fazer essa captura fotográfica, e é simples, vocês vão ver no curso, é simples, não é complexo. E muita gente pinta a fotografia como algo dos deuses. E a ideia é a gente democratizar o negócio. Então, nesse momento, o paciente, de repente, ele começa a te considerar diferente do que ele está acostumado. Porque ele foi fazer canal em um, foi fazer limpeza com o outro, naquela clínica, e ele caiu na sua mão. E, de repente, ele vai falar, cara, esse dentista é diferente. Esse dentista, ele está preocupado comigo mais do que os outros, que engraçado. E ele é recém-formado, tão novinho lá, nem barba tem. Quantas vezes eu ouvi, me perguntaram se eu era formado mesmo. Tal. Isso acontece direto. E aí, nesse momento, quando o paciente tem mais segurança no você, ele passa uma energia que você passa a ficar mais seguro com você mesmo. Além de ter uma imagem que você pode conversar com ele. Porque a gente não tem autoridade ainda. No curso, ensina pelo celular, exatamente, Pedro. E aí, você pega a imagem e fala, tá vendo aqui? Dá um zoom, gente. Tá vendo esse amálgama? Ele fraturou, ele está trincado, enfim. Ele já sabe disso, alguém já falou com ele que está trincado, mas se você mostra, ele começa a te considerar diferente. E aí estabelece-se o vínculo, a conexão, estabelece uma relação. E aí quando essa relação acontece, e eu falei isso no meu último post da minha imersão, enfim. Não, onde foi que eu falei isso? Não, mudei minha bio, eu estou fazendo um curso de internet, de Instagram, e estou virando agora Instagrammer. E aí, um dos exercícios era mudar a bio, e eu coloquei na minha bio ali, transformando pacientes em fãs. Porque é isso que eu tenho hoje, cara, eu vivo isso, meus pacientes são meus fãs, assim. Por quê? Porque eu sou fodão na técnica? Não. Porque eu tiro um tempo para gerar conexão com eles. E aí, Gente, eu atendo famílias, cara, e a fotografia foi essa responsável, por mais incrível que pareça. eu fico emocionada, galera. Eu fico emocionada real, eu tô quase chorando aqui, porque é isso mesmo, assim. Eu falo que Figura. eu sempre fico emocionada nas aulas do Edson, né? Eu adoro, eu me identifiquei muito nele, com a aula dele, quando eu fui, eu tava passando um momento meio tenso, e que era eu já tinha procurado o professor várias vezes, porque eu Tinha queria um ano fazer e o meio que a curso. gente estava negociando, Um né? ano e meio, porque eu tinha muita É. vontade de fazer o curso dele, mas eu tava fazendo especialização. E, cara, eu não tinha grana pra fazer, não tinha. Só que eu ficava namorando o curso, sabe? Eu mandava mensagem pra ele, mandava mensagem pra Vina e ficava namorando o curso. E falei, cara, eu quero fazer esse curso, mas eu ainda não tenho grana. Eu ainda não tenho grana. Enfim, porque é o curso mais avançado, com câmera e tudo mais. E eu sabia que se eu fizesse, eu ia querer comprar a câmera, com certeza. Com certeza, porque eu sou dessa, né? Eu abraço o rolê assim até o final. E aí, quando eu fui, eu tive um problema de vista. E aí eu fiquei muito triste, porque, tipo assim, um dia antes eu tive que ir no oftalmologista, teve um BO, e aí no dia do curso eu tava enxergando muito mal. Eu falei, cara, não acredito que eu tô E não contou aqui. nada para ninguém. E não contei nada pra ninguém, né? E eu falei assim, cara, eu não acredito que eu tô aqui no curso que eu sonhei. E eu sonhei um ano e meio com o curso do professor. E aí, só que a aula dele foi tão espetacular e eu fiquei tão emocionada. Eu falei, gente, de tudo. E eu consegui fotografar com outro olho, que estava melhor. Enfim, foi incrível o curso, né? O curso dele é sensacional. Eu falo assim, digo para todo mundo. Eu acho que não tem pessoa que mais Já, indica o Edson a que eu. gente está montando um cupom para Cacá agora, porque já foram uns 10 lá. Exatamente. Mas o que o professor está falando, gente, sobre se conectar e transformar o próprio paciente em fã é real, porque depois que eu montei o estúdio lá no Estúdio Oral e o estúdio de fotografia, vocês não têm noção. Tipo assim, na hora que a pessoa, você fala assim, eu vou tirar uma foto sua, a pessoa, sério? Você vai tirar uma O foto que tem a ver, né? tipo, pra quê? Né? Ou igual eu sempre acompanho clareamento por vídeo, né? Eu sempre faço vídeo também. Aí a pessoa, não, mas pra quê? Aí na hora que eu coloco na tela da televisão, na hora que eu mostro pra ele, sabe, a pessoa muda completamente. Como se você desarmasse a pessoa, sabe? Como se ela confiasse muito mais em você. Total, Como se tirar uma foto fosse uma coisa muito, assim, né, total. diferenciada. E o que o professor falou também, que é muito importante, é que a gente começa a criar autoridade quando a gente tem uma foto. Porque você não vai falar assim, você não vai falar apontando para o seu dente. Ah, o seu central, não, o seu 21, não. Você vai mostrar para ele, olha, o seu 21 tá assim, assim, assado. O seu, não, que eu apertei o 11, né? O seu 21 vai estar assim, assim, assado. Isso tá acontecendo isso. Você vai criar autoridade na sua fala, né, professor? Então, assim,
Eu não consigo nem falar, a fotografia mudou a minha clínica e mudou também a minha percepção do meu próprio trabalho. O meu grau de exigência evoluiu assim, em nível absurdo. Mas isso é o mais legal, é você conseguir, que seja com o celular, né? E o professor tirou fotos incríveis no celular, inclusive eu postei nos meus stories, né? Sobre a questão que a gente ainda vai conversar um pouquinho mais pra frente, mas sobre as fotos, né? Os tipos de fotos que a gente pode tirar. Por mais que seja de celular, o paciente ele valoriza essa comunicação sua, porque você está tirando um tempo a mais para ele. Não é o aparelho, igual você falou, por mais que seja celular, porque nós já temos contato com algo mais elaborado, com estúdio e tudo mais, mas o paciente, cara, ele não está nem ligado. Até porque o celular é algo que está no bolso dele também. É a atitude, a energia que rola naquele momento onde você fala assim, cara, vou fazer umas fotos, a pessoa está maluco. Eu odeio ser fotografado. E aí você tem a oportunidade de falar assim, eu também tenho, mas aqui, fica tranquilo que essas fotos são para melhorar a sequência do seu tratamento. Com essas fotos eu vou ter mais condição de análise e de planejamento. Então a gente vai melhorar a resina que a gente vai fazer, porque eu vou ter mais informação. E aí explica para ele. Gente, na história, quem são as pessoas mais poderosas de todos os tempos? São as pessoas que têm informação. São as pessoas que têm o poder da informação. Quem detinha a informação na Idade Média era a Igreja Católica. E as missas eram em latim. Para quê? Para ninguém entender e a informação continuar na mão da Igreja Católica. Hoje, quem que detém a informação? O dono do Facebook, o dono do Instagram, que é o mesmo, as grandes mídias, a CNN, enfim. Nós somos gerador de conteúdo hoje, mas a gente não detém informação. Quem detém informação são os grandes conglomerados, que os caras são bilionários. Mas no nosso micromundo, que é, na verdade, um universo gigantesco, se a gente for considerar em escala para a gente, se a gente entrega informação para o paciente, gente, nós vamos entregar informação para o paciente, nós vamos tornar o nosso paciente consciente do que vai ser feito, por que vai ser feito, qual é o estado inicial, qual é o estado final. Aí a gente vem para o jargão clássico, que virou até clichê, uma imagem vale mais que 1000 palavras, e vale mesmo. Se você exemplifica para ele a imagem, depois monta, cara, faz uma montagenzinha simples no Collage Maker, e aí coloca do lado e mostra, entrega para ele. E ele fala, nossa, mas como melhorou. Porque a gente às vezes faz isso só para pôr na internet, Instagram. Não, essa foto antes, as minhas fotos de antes e depois, antes de ir para o Instagram, eles vão para o WhatsApp do paciente. O paciente tem um WhatsApp. E ele fala, nossa, cara, caramba, que melhoria. E aí o paciente ele começa a se sentir seguro, independente do seu grau técnico. Por quê? Porque você abastece ele de informação. E uma outra coisa que eu já ouvi várias vezes é assim, nossa, cara, ninguém nunca me explicou nada nos consultórios de odontologia. O dentista sempre mandava eu sentar e abrir a boca, e ir lá e fazia. Exatamente. Primeira vez que um dentista pega, me mostra, tira uma foto e me explica o porquê das coisas, como isso é importante, né? E aí pronto, acabou. Começa a me indicar parente, amigo. E assim, cara, hoje eu não tenho agenda. Assim. E olha só, deixa eu contar só um negócio pra vocês, gente. Eu tô com 18 anos de formado, formei em 2003 na Federal. Com 15 anos de formado, em 2018, eu fui pedir ajuda ao Edinho Chaves, Edson Chaves Júnior, professor de oclusão, porque eu não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, com 15 anos de formado. Porque eu nunca me preocupei com essas questões que a Cacá está trazendo no Valor Odonto. Porque eu nunca liguei para construir um patrimônio, porque, enfim, minha família não tem essa pegada, a faculdade não me ensinou o que deveria ter, e eu fui e eu gastava tudo que eu ganhava, enfim, e era meio carpe diem. E com 15 anos, Virna já... voltando para a faculdade, eu tenho um casal de gêmeos, gente, e os bebês, quer dizer, crescendo e a demanda aumentando, e eu falei, caramba, velho, eu não tenho grana. E aí fui no Edinho e aí que tudo começou a mudar. Então, tem 3 anos que eu comecei a olhar para a odontologia como algo de valor na minha vida. E até por isso que a fotografia entrou na minha vida, porque eu não via a fotografia como eu vejo, a odontologia como eu via hoje, fui estudar fotografia como maneira de dar uma relaxada mais parecida. E aí eu me juntei as coisas meio que obrigado. Por necessidade financeira. O Edinho me sugeriu fazer especialização de prótese, e eu falei, não tem grana, você tá maluco? Não tem dinheiro. Eu vim aqui por causa disso, porque eu não tenho dinheiro. E aí ele falou, cara, monta um curso, você sabe fotografar muito bem. Eu não fotografava dente de jeito nenhum. Então, pessoal, a fotografia odontológica entrou no meu consultório de fato, eu já fotografava alguma coisa, mas de fato em 2018.
logo depois da primeira imersão, que foi assim, em junho de 2018 eu fiz minha primeira imersão. Aí, gente, o folder da minha primeira imersão tinha foto de borboleta, pôr do sol, árvore, enfim. Não tinha foto de dente, eu não tinha foto de dente para fazer meu folder de divulgação. Então tem só 3 anos. Minha tabela subiu, eu subi minha tabela umas 6 vezes, no meio de pandemia e tudo mais. E não tem agenda mais. Por quê? Eu comecei a usar a fotografia, essa fotografia reverberou nessa autoridade que eu não sabia que eu tinha, mas eu já tinha. E hoje eu atendo famílias. Eu não atendo um paciente solto, outro solto. Eles me indicam pai, mãe, irmão. Então, para a graduação, aí eu quero entrar num ponto, Cacá, só para fechar essa ideia. Se a galera na graduação começa a entender como que funciona esse processo de conexão, começa a construir um portfólio, você vai sair muito mais, experiente, porque você começou a fotografar e nesse momento seu olho vai ficando mais treinado do que se você não fotografar. Então você vai enxergando mais e além. Você começa a construir seu portfólio, você começa a ver onde que você podia melhorar e no próximo já fazer melhor. E seu Instagram já vai virar um portfólio. Então quando você forma, você vai estar muito menos inseguro e muito mais ambientado com a captura de imagem e com a conversa com o paciente. Porque na faculdade o seu paciente é o paciente mais importante do mundo. É o seu paciente. Eu conheço muita gente que tratava o paciente de faculdade como qualquer um. Juro por Deus. E aí o que ele faz com o paciente, de repente, que não tem um poder aquisitivo que ele gostaria na clínica dele? Trata como qualquer um. Tudo bem, postura individual. Mas se você começa a tratar seu paciente como o que ele deve ser, a melhor, a pessoa mais importante do mundo, e usando a fotografia para estreitar laço, bicho, você vai formar com o pé nas costas, sabe? Vai ser 1 ano de clínica popular, só para você entender e aparar umas arestas, e com 1 ano você está montando seu consultório. Gente, em vez na vida. Em vez de ter que ter 6 anos. Eu bati cabeça 6 anos. Eu trabalhava segunda em Venda Nova, terça em Contagem, quarta em Betim, quinta no Floresta e sexta no Barro Preto. Com a minha malinha branca e eu de branco. Todo mundo sabe o que é isso. Todo mundo já formou, né? Sim. Sem uma família de dentistas, sem uma estrutura prévia, né? Professor, eu não tinha ninguém, eu estava aqui em BH sem ninguém. Eu sei porque eu estou fora do quadro, meu banco estava no máximo aqui na cadeira. Eles estão perguntando se precisa ter câmera profissional, material profissional. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Olha aqui, se você está na faculdade e você ainda não é um profissional, por que você vai ter equipamento de fotografia profissional? Nem combina você na faculdade tirar. Foi o que eu falei do celular aqui, ó. Na época eu não usava celular, então eu não tirava o meu do bolso, de vergonha. Você vai ter vergonha de ser o único da sua sala que vai ter um canhão para fotografar. Precisa disso? Claro que não. Porque ali na faculdade você está aprendendo, gente, a anestesiar, você está aprendendo a moldar. A fotografia ela vai ser uma ferramenta, mas ela precisa ser simples, ser rápida. Então, capturou com o celular, está na mão, mostra o paciente, conversa com o paciente. Se você for arrumar um equipamento complexo, primeiro que é caro para quem está na faculdade, a não ser quem é rico, gente. Mas para a grande maioria das pessoas é caro o equipamento. Segundo lugar, ele ocupa muito espaço, leva tempo demais. E na faculdade nós estamos preocupados em atender, em aprender a ser dentista. A fotografia não vai entrar bem nesse momento se ela for complexa. Então ela tem que ser simples, para que ela não pese mais ainda a nossa vida. Na faculdade é pressão, gente, vocês sabem disso. Tem que estudar para prova, você tem que aprender a fazer um monte de coisas, tem que lembrar o que você tem que fazer, onde é que é a anestesia, enfim. E aí a fotografia ela precisa ser simples, rápida e descomplicada, sabe? E aí outra coisa, o seu professor vai te olhar diferente também. Sim. Fala assim, opa, esse menino é diferente, eu tô achando que eu vou chamar ele para ir para o meu consultório ser estagiário. E aí você não precisa nem procurar estágio, você vai ser convidado para ser estagiário do seu professor, porque você é uma pessoa que captura as fotografias dos seus casos. Sim, eu concordo com tudo que você falou, professor. Eu acho que o celular é uma ferramenta muito rápida, até mesmo para quem, por exemplo, está na clínica pop, sabe, começando, vocês vão precisar... Não tem que carregar mais coisa, né? Já tem maleta para carregar. Mais bagulho, e assim, uma câmera, mais a lente, mais o flash, né? Isso aí dá uns 5 quilos para vocês carregarem. Exatamente. Eu uso celular, gente. Eu tenho estúdio no teto no meu consultório. Eu poderia usar só estúdio. Meu Instagram, gente, se vocês forem ver, tem fotografia de celular ali pra caramba. Por quê? Quando eu quero rapidez e praticidade, é o celular que eu tiro do bolso. Eu não vou, cara, montar estúdio, cara, para conversar com o paciente, para causar frisson no meu paciente. Não, eu preciso comunicar com ele. O que é que ele gosta? De atenção. O que é que o ser humano gosta? De atenção, de ser valorizado. Não interessa o aparelho. Você pode dar uma flor de papel, cara, para alguém. Ela se sentiu lembrada, se sentiu valorizada, pronto. Você não precisa comprar um buquê, não, cara.
Entendeu? Sim. Seria o equipamento profissional, seria um buquê. Mas se você entrega uma flor que você fez no guardanapo para alguém, qualquer pessoa vai falar, caramba, fiz para você. É mais ou menos isso que acontece na fotografia. Olha, estou fazendo essa foto para você. Sim. E ele não está nem sabendo que equipamento que é, ele não está preocupado com isso. Um outro detalhe, gente, nós somos dentistas, a gente é treinado a ver dente. E a gente enxerga muito mais do que nossos pacientes. Quando a gente começa a fotografar, a gente vira fotógrafo. Sabia, pessoal? Começou a fotografar, tem domínio da fotografia, você é fotógrafo. Você fala assim, eu sou fotógrafo também, dentista e fotógrafo. E aí, você começa a ter domínio da coisa, e isso passa a ser tão natural que você incorpora isso no dia a dia. Então, o equipamento ele passa a ser um detalhe. Porque a fotografia ela é comunicação, ela é linguagem. Né? Então, o equipamento profissional, em algum momento, ele vai ser necessário. Mas quando a gente olhar e falar assim, nossa, eu preciso melhorar minhas fotos. Não pelo paciente, por nós, que a gente começa a se sentir incomodado, porque a gente já sabe que pode melhorar. Da mesma maneira que com a Filmédica eu trabalhei 6 meses, falei, agora eu quero uma carisma. Porque minha técnica aumentou, minha acuidade visual aumentou, minha mão treinou mais. Isso foi sem perceber, assim, eu não fiz pensando nisso. Chegou um momento que eu falei, eu quero uma resina melhor. Essa resina fica grudando na minha espátula, eu estou gastando tempo. Eu não consigo botar ela, não fica lá. É isso aí, galera. Ele resumiu tudo. A gente quer, na graduação, e quando a gente forma, a gente quer praticidade, rapidez, comunicação, conexão com o paciente. A gente não quer ficar lá, tipo, montando book ainda, né? Uma hora vai surgir essa necessidade. Mas até mesmo pelo tempo, você sabendo usar seu celular, e aí você aprende primeiro no celular, que aí vocês vão já ter uma técnica muito bem desenvolvida. E quando vocês Quando for para o equipamento, dá um salto. Quando vocês vão pegar a câmera, né? Vocês vão dar um salto assim, incrível. Foi o que eu mais ou menos fiz. Eu tirava muita foto de celular, muita foto de celular. Tentei dominar ao máximo a técnica pelo celular. E olha que intraoral eu não tinha as manhas. Então, quando eu fui tirar intraoral com a câmera, eu tive dificuldade. Porque no curso não é mesmo, fácil, não. no curso mesmo foi a minha maior dificuldade, foi a foto intraoral, porque eu não treinava muito o intraoral na clínica, no consultório. Né? É difícil, né? É mais difícil. O que eu gostei muito do professor é que ele facilitou, ele facilita. Ele não fala, nossa, fotografia é uma coisa impossível, não. Ele fala que é fácil. Mas a gente precisa de treinar, igual as outras coisas do odonto, entendeu? A gente precisa fazer. Você vai tirar uma foto, vai tirar outra, vai tirar outra, vai tirar. Ainda não ficou bom. Daqui a pouco você vai pegar seu padrão, o tanto de zoom, né? O professor vai falar disso, o quanto de zoom, o quanto de aproximação você tem que ter, qual que é a distância, o que eu vou fazer, qual que é a posição que fica legal, qual que é a posição que dá efeito barril, que não dá efeito barril, né, professor? Então é essa. Qual é a posição que dá efeito barril? Exatamente, aqui, ó. O que eu postei no meus stories foi uma foto minha de efeito barril. Que o professor tirou 2 fotos minhas e eu coloquei lá enquete, né? Quais procedimentos estéticos que eu tinha feito? Eu não fiz nenhum. Eu já fiz procedimento estético há 6 meses atrás, mas essas fotos, de uma para outra, foi uma diferença de 2 segundos. Eu não fiz procedimento estético entre as 2 fotos, entende? Então, eu não fiz nenhum procedimento estético, essa é a resposta da enquete que eu fiz. E o pessoal marcou preenchimento, bioestimulador, não sei o quê, rinomodelação, não fiz nada. O que aconteceu foi o efeito barril, né? Explica aí o efeito barril pra gente, professor. Gente, efeito barril é um efeito óptico que acontece no grupo de lentes chamados grande angulares, tá? Grande angulares são lentes que têm o ângulo de visão muito aberto, são lentes que pegam um quadro muito grande, tá? Os celulares, eles são grande angulares. Só que eles têm aplicativos, como são equipamentos digitais de altíssima tecnologia, os celulares hoje não são discutíveis, eles têm aplicativos para minimizar essa distorção. Mas essa distorção é ótica. Física, tá, gente? Ótica, a gente estudou lá no 2º ano, ou 3º, não lembro. Hoje nem chama isso mais, né? No 3º ano do 2º grau, a última série antes do vestibular. Então, lente, tá falando de lente que pega um ângulo muito grande, ela é mais côncava. Ela é mais côncava. Ou mais convexo, sei lá. Convexo, né? Côncavo é um buraco. Convexo. E aí, como ela é mais convexa, ela distorce mais as bordas. Então, quando a gente está com o celular, que é uma grande angular, e a gente fotografa muito de pertinho, ela causa esse que a gente chama de efeito barril. Ela como se esticasse a parte
mais central e entortasse a parte mais periférica. Então a calota aumenta, as orelhas somem, a arcada fica muito mais fechada do que e dá uma impressão estranha, tira a harmonia que a gente tem facial, desproporciona a face. Então esse é o efeito barril, são distorções que acontecem com lentes específicas, chamadas grande angulares, que são as lentes que equipam o celular. Então com o celular, para a gente poder minimizar esse efeito barril, eu já vou entrar na técnica aqui, tá, Cacá? Para a gente minimizar, ou não está na hora? Não, pode Porque falar. às vezes tem um suspense para segurar o pessoal até o final da live. Não, pode falar. É agora. Beleza. Gente, eu e a Cacá não combinamos nada. Tá? Ela falou assim, e aí, professor, tal, o que você vai falar? Eu falei, não sei, você que vai me perguntar aí, eu não sei o que eu vou falar, não. Então, aí a gente precisa... Tem um roteiro, não tem? Tem. Ai, cara, eu esqueci de ver de novo. Desculpa, pessoal. Nossa, cara, que gafe. Olha só. Mas vamos lá. Então, quando a gente precisa fotografar com o mínimo de distorção, a gente vai precisar dar um zoom. E aí, o meu celular é um S9, um Samsung Galaxy S9, bastante antigo, tem 3 anos. A gente já está no 30, né? Não chegou no Brasil ainda não, mas já tem o 30 no mercado. Então o zoom que eu recomendo é um zoom de 2, para atender a maioria dos celulares. Os celulares mais modernos, agora você pode dar um zoom maior. Quando a gente dá o zoom, a gente tem uma quantidade que é o zoom ótico. O celular ele dá um zoom ótico e depois entra o zoom digital. Quando entra o zoom digital, a gente começa a perder resolução. Então o ideal é trabalhar ali no limite entre o ótico e o digital. Quando a gente dá um zoom ótico, que é em torno de 2 vezes, e afasta um pouco mais do paciente, que a gente tem tendência a fotografar já enquadrado, do jeito que a gente quer. Se a gente fotografa um pouco mais aberto, a gente tem que necessariamente ficar um pouco mais distante. Quando a gente fica mais distante, o nosso objeto, o nosso foco principal, seja o sorriso, por exemplo, ele fica mais no meio da câmera. E o meio da câmera é o lugar que menos tem distorção. E aí depois, invariavelmente, a gente vai para um programinha de edição fazer um pequeno corte. Então, são pequenas ações que a gente tem para burlar ou para diminuir o efeito barreira, diminuir a distorção da lente. Né? Então, dar um pequeno zoom e fazer a foto um pouquinho mais aberta do que a gente costuma fazer, que é já direto enquadrando. Porque depois a gente vai isolar esse nosso objeto, eu chamo sempre de objeto, porque não interessa se é dente, se é sorriso, ou se é outra coisa. Eu quero fazer uma foto legal, vou fazer um post de marketing, por exemplo, falar sobre higiene bucal, não precisa ir no Google pegar uma foto de escova de banco de imagem. Eu posso fotografar a minha escova de dente lá que eu tenho lá de mostruário lá, fazer uma luz legal e eu fazer a minha foto. Quer dizer, eu posso montar um material. Faltou um paciente, gente. Pega uma escova de dente e monta a sua fotografia para falar de higienização. Faz uma foto legal com fio dental para falar de importância de fio dental, enfim. E aí, fazendo esses pequenos passos, a gente diminui muito o efeito barril. Um detalhe importante, é impossível não ter efeito barril com um celular. Porque é sempre grande angular. Grande angular significa efeito barril. O que a gente faz é minimizar o aspecto visual do efeito barril. Com certeza. Galera, no iPhone, eu gosto sempre de usar 2.3, né, de zoom. Eu gosto, Não tem regra. O 2.3. Qual que é a regra? A regra é treinar, né, Cacá? No porque meu treino, teu olho vai treinando. Isso, no meu treino, o 2.3, ele me agrada, sabe? Eu acho agradável. Mas se você tirar a foto já assim, muito de perto, igual o professor falou, aí acontece isso que aconteceu na minha foto. Parece que eu tô com uma testa maior do que um nariz grande. Nariz de bola. Sim. E aí não fica justo, né, professor? Aí a gente entra no fator antes e depois, né? Não fica justo o antes e depois. A gente tem que tentar padronizar o nosso antes e depois para que fique justo. Porque tem acontecido muito, né? Principalmente na OFF, né? Na harmonização orofacial. Ou até mesmo, às vezes, em algumas questões aí, tem acontecido esses antes e depois desequilibrados, né? E aí parece que fez algum procedimento e não fez, parece que foi um resultado de um procedimento e não foi. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, fotografar também de uma maneira honesta, né? Tipo, íntegra, né, professor? Sem dúvida. Eu ia falar um troço antes do efeito barreiro também, esqueci. Gente, eu tô ficando velhinho, sabia? Eu tô esquecendo as coisas no consultório, eu tô falando com o paciente, falo, cara, mas eu acho que também tem a ver com muita coisa, né? Eu tô fazendo treino demais ao mesmo tempo. E, pessoal, depois eu lembro. Depois eu lembro. Pode falar. Apesar de ser uma grande ocular, gente, que vocês falam, mas
Eu preciso, então, de um equipamento? Não, não precisa. É uma grande angular que a gente pode ajustar, igual o professor falou, para que ela faça aquilo que a gente quer estar propondo fazer, Não, né? exatamente. O celular ele é um equipamento maravilhoso, só que você tem que ter alguns conhecimentos para poder adequar esse celular. É, então, a gente chegar muito perto do nosso objeto vai gerar esse efeito barril. Não Alguém perguntou aqui, afastando a professor, gente. rapidão. É isso, era isso que eu ia falar. Ela Programa perguntou bom qual de programa que eu edição. uso. Isso, era isso. Eu li o comentário, eu ia responder e esqueci o que era, tá vendo? O Snapseed, eu uso o Snapseed. Tem um monte, tá? Mas o Snapseed é do Google, e o Google é a maior empresa de internet do mundo hoje, eu acho. Né, Facebook, Instagram, rede social, mas de internet mesmo, é o Google. Então, assim, os programas deles assim, são muito bons, e eles não vão começar a cobrar isso. Então, não tem perigo de você ter só um pedaço das funções. Porque o Lightroom, por exemplo, que é da Adobe, que é um programa, que é uma empresa que só faz programa, ela te entrega uma versão gratuita que tem algumas funções e não e bloqueia outras funções. Então, você tem que pagar. No Google, eu acho pouco provável, porque eles vivem de publicidade, eles não vivem de vender programa. Então, é o Snapseed. S-N-A-P de papai, S-E-E-D. Snapseed é uma folhinha, né? Se eu não me engano. É uma folhinha verde, Isso, a exatamente. aparência dele do aplicativo. Eu gosto muito do Lightroom também, eu uso muito o Lightroom. No computador eu só uso o Lightroom, no celular eu só uso o Snapseed, mas tem Ah, o tá. Lightroom para celular também. No computador o Lightroom é imbatível, porque o Lightroom, a função principal dele não é a parte de tratamento de imagem, de recortes, isso é meio que um brinde do Lightroom. A grande sacada do Lightroom é entregar para a gente um fluxo inteligente de imagem, que é o modo biblioteca, que a partir do momento que a gente começa a fotografar nossos casos, eu, por exemplo, tenho casos que duram 2 anos. Então, para eu ter acesso ao início, ao meio, ao fim, eu vou precisar em várias pastas diferentes, e o Lightroom ele consegue juntar isso tudo para mim, num fluxo digital inteligente, a grande sacada do Lightroom. Você falou do antes e depois, gente, eu vou falar no seu MIG sexta-feira à tarde sobre um antes, depois e ético, um antes e depois minimamente ético. O que é um antes e depois minimamente ético? É um antes e depois onde nós, como profissionais de saúde, tentamos pegar a fotografia, que é uma forma de linguagem, é uma arte, né, uma forma de se comunicar, e adequamos à ciência. Porque a fotografia não tem regra, gente. Fotografia é linguagem não tem regra. Eu posso falar do jeito que eu quiser. Mas quando eu estou colocando a fotografia a serviço da ciência, eu preciso observar os parâmetros que a ciência pede, né? Que tem método, ciência tem metodologia cartesiana. Então, quanto mais eu conseguir diminuir as interferências ou as diferenças entre o antes e o depois, mais correto, do ponto de vista científico, eu estou sendo ao utilizar a fotografia. E, como a Cacá falou, que a gente vê hoje, são antes e depois, com tanta diferença que eu já comentei, tá, gente? Eu já fiz isso no post de uma pessoa que costuma fazer essas fotografias, eu falei assim, mas é a mesma pessoa? Mas eu perguntei na boa, porque assim, me deu dúvida. Eram 2 pessoas diferentes. E essa pessoa ficou muito chateada comigo, brigou comigo e tal, veio no direct, perguntou se eu estava querendo desmoralizar ela. Eu falei, não, para mim são 2 pessoas diferentes, porque tá tão diferente que eu acho que são 2 pessoas diferentes. E de repente você enganou, eu falei com ela, querido. De repente você enganou aí, botou 2 fotos de 2 pessoas. De repente, a gente acontece essas coisas. E ela falou, você podia ir lá apagar o seu comentário? Porque eu não vou apagar não. Eu falei, cara, eu vou lá, apago. Tudo bem, desculpa. Não fiz por querer, porque de tão diferente que estava, assim. Gente, tem gente fazendo isso. E aí, sexta-feira, a gente está lá no meu GTV. Quem quiser aprofundar, eu fiz uma live com o presidente do CRO, Rafael Mota. Gentilmente cedeu um espaço para a gente falar e trocar uma ideia. E ele falou um negócio que eu já sabia e não tinha coragem de falar em público. Ele falou, a gente tem notícias de professores que ensinam isso. Por quê? O efeito barril piora muito o ser humano, ele fica muito esquisito. E aí ele faz os procedimentos, diminui o efeito barril, e tem outras questões, não é só o efeito barril. Tem angulação, tem luz, enfim. E aí, no depois, ele tira o efeito barril. Só isso. Já dá uma harmonização violenta. As pessoas fazem os procedimentos, mas a percepção visual é absurdamente maior. Então o paciente fala, nossa, esse cara é mágico de Oz e eu vou querer nele. E paga o que for para poder ter aquela transformação, acreditando que aquela transformação vai melhorar a vida dela. Porque ela está com a autoestima baixa, porque o marido está traindo ela, porque, enfim,
porque o filho está usando droga, qualquer coisa. Mas a gente é muito visual, o ser humano ele é muito vaidoso, tal. Ele acha que se ele melhorar de aparência, a vida melhora. Só que ele precisa muito melhorar de aparência. Então ele procura quem? Os mágicos da internet, que usam truque de fotografia para supervalorizar o resultado. Que nós que somos honestos, nós que somos gente que quer, sabe, o bem do planeta, e que consequentemente vai transformar no nosso bem, que a gente mora aqui, por acaso, né? Então a gente vai ganhar, vai colher os frutos. Porque essa galera, cara, pode até explodir, porque é considerado mago, mas é carreira curta, cara. E nós precisamos ter em mente o seguinte, carreira longa. Longo prazo, galera, longo prazo. Carreira longa, a gente não precisa correr. Não precisa correr. E outra, vocês têm que ter essa noção, até mesmo na hora de parar de se comparar, entendeu? Porque aí vocês podem colocar na cabeça que, o que eu fiz não é bom porque fulano fez. Gente, mas assim, para com isso, porque às vezes aquilo ali é só uma aparência, que a construção a longo prazo ali não está acontecendo, né? E na graduação isso acontece muito, porque na graduação a galera tá meio que ali, né, tentando um lugar ao sol dentro da faculdade e acaba às vezes disputando sem perceber. Então, cara, não rola disputar. Uma vez na faculdade, a gente viu um anúncio de um projeto de extensão, cara, e a gente descobriu que ele tinha sumido depois. Alguém viu, comentou com alguém, e nós fomos lá e tinha sumido. Nós descobrimos que uma colega de turma arrancou o papel, cara. Pra ninguém ficar sabendo e ela entrar sozinha no projeto. E no fim das contas ela ficou o quê? Feia. Vamos desonesta. Exatamente. Autoestima baixa, insegura. Porque, cara, vamos lá todo mundo, vamos ser brother. E o que eu falo aqui o tempo todo, gente. A gente não é concorrente não, gente. Eu tô aqui ninguém. Eu tô trazendo um monte de informação para um monte de gente que muitas vezes vai abrir na minha avenida, na minha rua. E tá tudo bem, entendeu? Bom, aí quando acabar a sua resina, você vai lá e pega emprestado. Bom. Falou assim, a minha 2 de esmalte acabou. Por quê? Porque você gerou amigos, você gerou conexão, união com as pessoas. Esses dias uma vizinha nossa de clínica mandou um paciente, nossa, a dentista já foi embora, atende pra gente, pro paciente. Eu falo, atendo, por que não? Claro. Tô aqui, atendo, só manda subir. Enfim, uma menina perguntou, a Ana perguntou aqui na caixinha de pergunta, se alunos da graduação podem fazer antes e depois. Não pode, gente. Antes e depois tem que ter CRO, né? Junto da foto, tem leis, né, que envolvem isso. Antes e depois para graduação não pode. Mas o que a gente tem falado aqui para você fotografar na graduação é para você primeiro ter um portfólio para quando você formar você vai poder postar, né? Para você poder, já vai guardando. Para você ir treinando isso que a gente está falando, porque depois que você sair, você já vai ter todos os processos, os protocolos já treinados, você vai fazer, vira de lado, 45 graus, frente, do lado, do outro, frontal. Você vai fazer isso em 2 minutos. Por exemplo, o que antigamente eu demorava para fazer isso aí, sei lá, 20 minutos, hoje eu faço em 2. É tipo, vira para um lado, para o outro, frente. Até o jeito de você falar com o paciente, até ele entender o que você quer. Antigamente eu falava 45 graus. O paciente não sabe o que é 45 graus, gente. É tipo assim, de ladinho, vira um pouquinho para lá. Entendeu? Vocês vão aprendendo a linguagem e vai treinando isso dentro da faculdade. Postar antes e depois o aluno da graduação ainda não pode, por causa, né, que não tem um CRO associado a isso. E o bom é que hoje é autorizado antes e depois. Né? Os médicos, por exemplo, eles não podem postar antes e depois, o dentista pode. Isso é legal. Isso eu acredito que é uma evolução, porque a gente só consegue também, né, mostrar ali o que é possível no nosso trabalho se a gente mostrar o antes e depois, porque é difícil. Porque isso sempre foi feito, né, professor? Dentro do consultório. A gente sempre mostrou, olha, esse caso... Primeira fotografia de antes e depois, gente, é de 1848. 1848, é a primeira fotografia de antes e depois numa faculdade lá de Ohio, Columbus. Eu descobri isso estudando o meu TCC, que eu fiz de fotografia e comunicação com laboratório. Sério? Prótese e comunicação com laboratório. Eu acho que você fez a turma antes. Eu trago isso hoje para imersão, mas eu não tinha especializado ainda quando você fez. Sim. E eu descobri isso estudando TCC. Mas é isso, gente. Esse cuidado, né, com as redes, pensar também que às vezes... E começar a ter um olhar crítico. E quando você começa a fotografar, você começa a ter esse olhar crítico. E você já vai bater o olho depois que você começar a fotografar, você vai falar assim, tem um efeito barril aqui, entendeu? Você já vai começar a olhar aquilo ali de nossa, tem um Photoshop aqui. Nossa, tem um efeitozinho aqui. Tudo bem usar efeito, gente. Igual eu tô usando filtro agora. Eu tenho filtro na minha cara. Mas... tem gente com filtro aqui? Eu tô com filtro, ó. Tá vendo? Tudo bem sabia, você usar um filtro, você usar alguma coisa, mas assim, não tem problema, em você, né? Mas cuidado com o Photoshop em casos de paciente, né? Isso é muito
tenso, assim, porque às vezes você cria uma expectativa e não é aquilo, em outros pacientes, né? E o que eu sempre falo de antes e depois também com o próprio paciente, na hora que eu tô apresentando. Que isso aqui é um caso individual da pessoa e o dele vai ficar diferente, né? Vai ficar o dele, vai ficar individual, vai ficar melhor, vai ficar A igual o gente não seu. pode prometer resultado, isso é proibido pelo código de ética, enfim. O Rafael explicou, a gente é profissional de meio, não de fim. Então, assim, a gente vive um processo e a gente pode alcançar algo similar, mas igual a gente nunca pode prometer. Nunca pode prometer. Às vezes o paciente chega, eu queria isso aqui. E muita gente fala, beleza, vamos conseguir. Por quê? Porque o foco da pessoa é o dinheiro. E o nosso foco é saúde. Com Então você certeza. fala, olha, isso eu não posso prometer. Eu posso te prometer que nós vamos trabalhar para chegar lá. Mas vai ficar diferente, você é um ser humano diferente. Ué. Com Não tem certeza. como ficar igual. Com certeza. Galera, Né? o que a gente está fazendo aqui é uma coisa, uma pincelada muito rápida, né? Assim, 1 hora. Eu falo que a aula do professor, por exemplo, a aula dele ao vivo é gigantesca, né? A sua aula ao vivo, assim, é muita coisa, é muito assunto. São 3, 2, quantos dias são, professor? Eu não sei. O curso são 3 dias, né? 3 dias. Mas de aula teórica eu falo 8 horas sem Isso, parar. é muito assunto, né? Claro que vocês não iam sair de uma live de 1 hora sabendo fotografar, mas eu acho que aqui vocês conseguiram ter uma noção da importância da fotografia, né, dentro da graduação, por que que vocês devem fotografar, os motivos, o motivo principal, que é a conexão com o seu paciente, é você conseguir comunicar com ele, criar laço, criar vínculo, ele começar a confiar em você como uma autoridade. Vocês entenderam o que que é o efeito barril, isso já é sensacional, que é entender o efeito do efeito da nossa lente do celular, que é uma grande angular, por que que a gente tem que dar um zoom e afastar um pouquinho. Isso aí já vai mudar muito a percepção de vocês. E o resto dos assuntos, galera, pode falar, professor. Você me lembrou aqui um negócio. Nossa, não é possível que eu esqueci de novo. Eita, Maria! Vai, desculpa. Tá. Mas o restante do assunto, gente, tem um módulo dele, assim, que tá gigantesco, né? A gente ficou um dia inteiro gravando, assim, acho que foi de 8 até o final do dia. Então, tá. Foi de 8 às 18. Foi de 8 às 18, então é muita É. aula, muita hora a aula que tem dele, do professor, então tá valendo muito a pena. Hoje é o último dia do preço de 5.897, que, gente, sem brincadeira, tá de graça, assim. Não é pela quantidade de conteúdo que tem. Eu falei, o pessoal da produção queria me matar, mas eu acredito que a graduação precisa, esse curso tem que ser acessível para a graduação, sabe? Claro. Precisa ser acessível, porque eu sei que a maioria da galera aqui vai pedir dinheiro pro pai, vai pedir pra mãe, vai pedir, né? Trabalha para poder conseguir pagar a faculdade. Lembrei. Lembrei. Gente, fotografar é o seguinte, fotografar é treinar o olho. Se você está olhando para o objeto que você está fotografando e no celular está diferente, está errado. Tem uma coisa errada. Então, aí pequenos detalhes. Tem aula na Dental Land Channel de fotografia de celular, a gente dá mais detalhes. Mas se está diferente no aparelho, tem alguma coisa para fazer. E cada um buscando, vocês vão chegar numa fotografia muito legal. Sabe, é muito intuitivo, a gente fotografa desde que nasce com os nossos olhos. Era isso que eu Sim, tinha te falado lá eu atrás. gosto muito dessa percepção do professor, que isso mudou a minha visão. É que se tá diferente do que eu tô vendo, tá errado. Eu tô fotografando errado. Então você vai tentando ajustar mesmo, sabe? Igual quando você vai postar um É, Reels e você vai alinhar os Reels, você tem que ficar alinhando. Ó, o que eu tô vendo aqui tá parecido com o que eu tô vendo aqui? Não tá? Então isso aí você vai alinhando lá no celular mesmo, tentando deixar o mais parecido com a realidade, né? A nosso intuito é fotografar a realidade, não é inventar um trem ali. Claro que você pode fazer uma fotografia artística, né? Com jogo de aí é outra luz. história. É, e outra história. Mas para casos de protocolos mesmo, né? Para a gente protocolar um caso, é olhar ali, tá igual, tá diferente, né? Como é que tá essa posição, essa angulação? O que que eu quero mostrar aqui? Então, tentar ter essa visão. É difícil, né? Não é simples. Não é que é difícil, não é simples, mas que você vai Porque a gente nunca treinando, fez, mas depois de um tempo. fica automático. Depois que você começa a treinar. Então, por isso que a gente está enfatizando aqui. Comece a treinar na faculdade. Que depois, quando você chegar lá na clínica pop, você vai ter meia hora, você vai fotografar em 1 minuto. Você vai falar, pá, 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 Ó, pá, outra já coisa. fotografei. Outra coisa. Eu não sei se a gente tem tempo, enfim, eu não estou sabendo quanto Você tempo tem tem, 5 mas é o minutos. seguinte. Ah, Nós somos extremamente tecnicistas. O mercado, a odontologia, treina a gente para ser técnico. Só que nós somos um ser humano tratando de outro ser humano. Então, se você começa a fotografar, você vai ficar bom. Então a gente não precisa preocupar com a técnica, preocupa em exercitar, igual andar de bicicleta. Ninguém te ensina assim, sobe no selim, põe o pé ali. Não, cara, ele te entrega a bicicleta e de repente dá uma volta para você ver. Então começa que naturalmente você vai aprender. tô precisando aprender, não sei andar de bicicleta. Mas assim,
O que é Mas pega pra você ver. Começa a andar um dia. Vence seu medo. tá Se precisando. ralar o joelho, não tem problema. E o mais legal da fotografia é que a gente pode errar, que a gente não está causando mal. A gente não pode fazer um preparo errado. Isso é A gente não pode dar legal. anestesia errada. A gente não pode, enfim, arrancar o dente errado do paciente. Isso é legal. Fotografia a gente pode. Explica para o paciente que eu vou treinar aqui e eu vou precisar tirar umas 20, tá bom? Até acertar. De repente você acerta com 10. E Exatamente. daqui a pouco você acerta de primeira. Pega a sua mãe aí. Ah, lembrei outra coisa aqui, gente. Essa live é para despertar vocês esse desejo para fotografar. Não é para dar técnica, era isso. A técnica é consequência. Se a galera percebe valor no negócio, é para isso. Valor odonto, o nome do projeto da Cacá. Se você percebe valor na contabilidade, valor na gestão, valor no marketing, valor na fotografia, é tempo. Beleza, Exatamente. encerrei. Parei de falar. Isso aí, não, você tá certo, pode falar. Senão eu não paro, não. Pode Não, falar, não paro. pessoa, não tem problema não. Mas é isso, galera, é pra vocês treinarem a percepção de vocês, entendeu? E pega a sua mãe aí que tá de boa, fala, mãe, deixa eu tirar umas fotos da senhora, entendeu? Deixa eu tirar umas fotos nessa luz, deixa eu ver se esse ring light aqui vai prestar, se vai me ajudar, não vai. Melhor do que a mãe é a avó, que ela vai achar uma maravilha, faz pose. Que elas falam assim, não, eu tô velhinha, tô cheia de ruga. Que nada, vó. Isso é pura história. Tá linda a sua ruga. Exatamente, treine, treine. E treine, né, com o curso Valorodonto, tá lá, todo esse protocolo certinho. Tem um PDF. Lá a gente mostra em vídeo, né? Lá a gente mostra em vídeo, posição, lá tá show. Tá show, tá? Tem vídeo, tem posição, tem ângulo, tem luz, tem tudo lá explicando para vocês. Tem também um protocolo, já que a gente é dentista e gosta de protocolo, tá lá o passo a passo. O que vocês vão fazer no PDF, bonitinho, feito no capricho, né? Não, tá, tipo assim, sensacional para vocês, igual o Pedro tá falando aí. É até hoje, eu só consegui segurar até hoje com esse preço. Amanhã ele já vai aumentar um pouquinho, né? Um pouquinho considerável. Então, quem quiser, garante hoje. Ah, e a palavra? Depois eu explico esse trem da palavra aí. A palavra de hoje é sucesso, tá? Sucesso. Vocês têm que printar a tela, marcar o professor, me marcar. Siga o professor também, vocês vão adorar. O professor é desse jeito, ele é super irreverente. Como é que é? Vou ter que printar aqui? Printei. Não, você não! Ah, eu não? Não. Ah, eita, minha. É printar a tela e marcar eu e o professor. O professor, siga o professor, ele é super reverente, eu acho a energia dele incrível. É assim, é uma coisa assim, sensacional. A Vina, a esposa dele, é incrível também. Né? E quando depois vocês começaram a fotografar, fazer o curso dele de fotografia, que ele quase não fala. Eu caí. Ele não fala do curso dele, mas eu falo, eu faço propaganda para ele. Daqui a pouco vai ter o cupom. Eu caí, gente. Cupom KK10. Não, né? Hã? Eu caí não, né? Tô aqui não, de volta. Você tá aí. Ah, porque eu fechei meu celular aqui, eu achei que tinha saído. Não, você tá aí. Então, assim, tem muita coisa interessante. Siga o professor, o Instagram dele é massa também. Igual eu falei, depois vocês formarem, se vocês tiverem, como é que fala? Já evoluído, né, na odontologia. A câmera é uma das coisas que eu falo que vocês têm que investir, assim, pensem no primeiro ano de formato, você juntar um dinheirinho, compra uma câmera, que você já tiver as mães de mexer com o celular, compra uma câmera, faz um curso de fotografia, porque é um dos investimentos que mais me retornaram, né? Sem dúvida, Rapidinho. assim, que eu falo Rapidinho. de investimento rápido, que pagou a minha câmera rápido, quem pagou, na verdade, foi o Estúdio Oral, a câmera do Estúdio Oral, né? O estúdio é do Estúdio Oral também, mas que pagou, se pagou muito rápido, foi o Estúdio Oral, tá? Ei, Virna, mas, enfim, galera, a palavra é sucesso, foi na hora que eu falei, você tem que marcar a hora também, que nós vamos fazer um sorteio, professor. Nós vamos fazer um sorteio. E é isso, pessoal. Obrigada, teacher. Eu sou muito fã do seu trabalho, cara. Muito fã da sua energia, da Virna, dos meninos eu não conheço ainda, mas, assim... Tá convidada a vir tomar um café com a gente, conhecer os espoleta. Vou conhecer. E obrigada pela entrega de novo, né? Eu só tenho a agradecer. Só tenho... Não tem nem como agradecer. Eu tenho certeza que os meninos vão ser gratos a você também, tá? Nai, vai ser... Se eu não me engano, a gente vai esperar todo mundo postar para depois a gente fazer o sorteio, tá? Porque tem que postar a gente aqui. Mas é isso. Galera, muito obrigada. Agradeço o convite. Estou à disposição, pessoal. É um assunto que eu amo falar e eu acredito que a fotografia vai ajudar a mudar o planeta para melhor. Então, podem falar comigo, dentro das possibilidades a gente explica, a gente ajuda, quem precisar. E obrigado pelo carinho, Cacá de sempre, tamo junto. Gente, obrigada por esses 7 dias aqui comigo. Não foi fácil fazer 7 lives, 7 pessoas diferentes, 7 assuntos. Eu espero que tenha acrescentado demais para vocês, né? Foi muito... acrescentou muita coisa boa, eu conheci muita gente legal.
Não, foi incrível para mim, eu espero que tenha sido para vocês. O intuito é fazer vocês crescerem também. E também, obviamente, né, o Valor Odonto, lá dentro, todos esses assuntos que foram abordados nesses 7 dias estão super aprofundados. Foi feito com muito carinho, uma equipe gigante de contador, de pessoal de squad, de finanças, Pedro, Tamires, uma galera, gente. Acaba que esse rolê tem muita gente envolvida e no final é para trazer valor para a odontologia e para vocês. Obrigada demais quem esteve aqui esses 7 dias. Obrigada, teacher. Valeu mesmo. Beijo, Obrigado, galera. valeu.